Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaline, do canal Resenhando. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é um dos assuntos que mais me perguntam, tanto aqui, mas principalmente lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue também, ele vai estar aparecendo aqui em um dos cantos da tela. É uma das perguntas que eu mais recebo. Como absorver o que eu leio? Ah, não consigo gravar, eu termino o livro e não lembro o que eu li. Ou eu começo a ler o livro, não estou entendendo, não consigo absorver, não consigo captar aquelas ideias. Então, calma, que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou te dar aqui várias dicas, vários conselhos para te ajudar a conseguir absorver melhor ali todo o conteúdo que você está lendo ali nos livros. Mas antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações de quando vão sair os próximos vídeos. Então vamos lá. Serão 6 dicas, 6 conselhos aí para você melhorar a sua forma de leitura, para você conseguir absorver mais e melhor aquilo que você está lendo. Dica número 1. Talvez seja a dica mais óbvia, né? Mas eu preciso falar ela justamente por esse motivo. Como que você estudava para a prova quando você estava na escola, né? Ou na faculdade, ou enfim, se você ainda está em um desses dois lugares, como você faz para estudar antes da prova? Você faz um resumo do conteúdo. Com o livro é a mesma coisa, se você quer absorver aquilo ali, um resumo é uma alternativa muito eficaz para isso. Ah, Thali, mas eu vou ter que resumir cada parágrafo, cada capítulo, ou eu vou ler primeiro o livro todo e depois eu vou resumir. Isso é você que vai ali testando, né, o que for melhor para ti, vai verificando ali no que você vai se dar melhor, no que você está gravando e também não está perdendo tanto tempo, né? O tempo nosso ativo mais precioso ali, então também você não vai ficar ali 1 mês, 2 meses fazendo resumo de livro, não é esse o ponto. O objetivo é fazer um resumo bem resumido, né? Vou ser redundante aqui, uma coisa sucinta, ou seja, você vai escrever ali o que você entendeu. Digamos que eu, como sugestão, diria para você fazer um resumo a cada capítulo do livro. Só que não é um resumo que você vai lá escrever páginas e páginas, não. Responda para você mesmo essa pergunta. O que eu entendi desse capítulo em 1 ou 2 parágrafos no máximo? Esse vai ser o seu resumo. Ah, mas eu não vou lembrar daquela data específica, não importa. Isso não é o importante. Se você não precisa decorar o livro, você precisa entender o conteúdo. Né? E para gravar o conteúdo, você tem que gravar ali a ideia geral, não precisa saber os nomes certinhos, as datas certinhas, porque isso, quando você tiver alguma dúvida, você vai abrir o livro lá e vai consultar, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas você precisa ter uma ideia geral do que você está lendo. Então, seria ali 2 parágrafos, 2 parágrafos sobre aquele capítulo, e você vai fazendo isso com todos e deixa aquilo lá guardadinho, né? Se você quiser rever ao final do livro todos os seus resumos, mas deixa aquilo guardadinho e o dia que você tiver dúvida, você vai consultar aquilo ali e isso vai com a repetição, vai ali gravando na sua cabeça. E só de você escrever aquilo, eu tenho certeza que você não vai mais esquecer. Só de escrever, né, você já vai estar repetindo aquilo, porque primeiro você leu e depois você escreveu. Já vai te ajudar muito a não esquecer o que você está lendo. A dica número 2. Enquanto você estiver lendo ali, talvez a cada 5 ou 10 páginas, dependendo da dificuldade do livro. Se for um livro mais difícil, a cada 5 páginas. Se for um livro mais tranquilo de ler, a cada 10, 15 páginas, você vai parar e vai fazer uma reflexão ali. Uma pergunta para você mesmo. Tá, o que eu entendi até aqui? O que eu entendi nessas últimas 5 páginas que eu li? Ou o que eu entendi nessas últimas 10 páginas que eu li? E você vai pensar ali consigo mesmo, não precisa falar, se quiser falar em voz alta, mas pensa ali na sua cabeça, entendi que aconteceu isso, isso e isso, e que essa coisa levou, esse evento levou até esse outro evento. E foi isso que eu entendi. Não entendi muito mais do que isso. Beleza. Até aí, você já vai ter mais uma vez repetido aquilo ali, racionalizado aquilo na sua cabeça, e isso já é uma forma de gravar melhor ali o conteúdo. Ah, mas e se eu estiver lendo ali essas 5 páginas, quando eu terminar, eu vou me fazer essa pergunta que você falou e vou chegar à conclusão que eu não entendi nada. Então, você vai pegar essa de 5, você vai reduzir para 1 página. Ah, mas ainda assim, eu li aquela página e não entendi nada. Eu acho muito difícil você não entender absolutamente nada, mas digamos que isso aconteça, você vai reduzir ali para 1 parágrafo. E você vai pegar 1 parágrafo e vai tentar entender aquele parágrafo. Se tiver nome de alguém, você vai botar lá no Google, vai pesquisar quem é aquela pessoa. Se tiver uma data, você vai pesquisar o que estava acontecendo naquela época.
e você vai tentar ali entender aquele parágrafo, nem que você fique ali um tempo em cima disso, porque isso vai te dando confiança também, né? Ah, isso aqui eu entendi, vou pro próximo. Provavelmente vai demorar mais no início, mas depois o negócio vai fluindo, né? Depois você não vai mais precisar fazer isso parágrafo por parágrafo, você vai fazer isso a cada 5, 10, 15, 20 páginas, ou depois só lá no final do capítulo, como eu falei na dica número 1. E conforme você for entendendo, você vai ampliando as perguntas, você vai meio que questionando o livro, questionando ali o autor. Tá, mas e esse evento aqui que eu li que aconteceu? Será que ele está relacionado com outra coisa ali que eu já li num outro livro? Daí você sai do livro, vai no Google e pesquisa. Ah, será que esse evento aqui e esse evento estão relacionados? Vai estar escrito alguma coisa lá no Google sobre isso. Ou então, você vai olhar em que ano foi escrito esse livro. E vai lá, mais uma vez, pesquisar, né, em qualquer rede de pesquisa ali, o que estava acontecendo no mundo naquela época. O que estava acontecendo no país que foi escrito o livro, né, que o autor ali escreveu o livro. O que estava acontecendo ali no mundo? Qual é o contexto histórico que esse livro foi escrito? Isso já vai te responder muitas perguntas, né? E também vai te trazer várias outras. Mas você vai começar a tentar entender, fazer conexões, né? Porque o conhecimento é isso, não basta a gente só saber ali o que está escrito em cada livro em separado. A gente precisa conectar as informações. Só que esse conectar é, digamos assim, um passo um pouco mais adiante, né? No começo você primeiro precisa tentar entender o que está em cada livro ali de forma individual para depois conseguir começar a conectar essas ideias. E, mais uma vez, a partir dessa repetição, dessa tentativa, desse esforço de tentar entender o que está se passando, seja em um parágrafo, em uma página, em 5 páginas, isso vai ficar gravado na sua cabeça, você não vai mais esquecer daquilo, porque não foram 5 páginas que você passou batido, lendo corrida 5 páginas e já partiu para a próxima e nem refletiu sobre aquilo. Então, é completamente diferente. Testa e depois me fala o que você achou dessa dica que eu acabei de dar. Dica número 3. A partir dessas perguntas que você está fazendo ali para o livro, para o autor, e a partir daquilo que você sublinhou no livro, porque claro que você sublinhou o livro, certo? Eu espero que sim, eu espero que você não deixe o seu livro ali intacto. Use ele, né, para poder apreender aquele conteúdo. Rabisque ele, sublinhe ele. É bom até criar um código ali para você mesmo, né? Como algumas coisas você sublinha, algumas coisas você circula, algumas coisas você faz um retângulo em volta, põe um asterisco do lado, um ponto de exclamação. Eu faço tudo isso, eu tenho meu próprio código ali que eu me entendo, né? O que é mais importante, eu tenho os níveis ali de importância. E junto com isso, junto com esse sublinhar ali, colocar asterisco e tudo mais, você também vai escrever no seu livro. Você vai escrever o que estiver passando pela sua cabeça naquele momento. Quando você lê alguma coisa, o que te veio na cabeça? Você ficou surpreso com aquela informação? Você não sabia que aquilo tinha acontecido? Escreve ali no livro. Nas bordas, né, em volta ali do que está escrito, escreve as suas impressões que você está tendo ali naquele momento. Isso é bom ali na hora, porque você mais uma vez está repetindo alguma coisa ou está refletindo sobre aquilo, está racionalizando aquilo e isso faz com que a gente absorva as coisas. E também vai ser perfeito para quando você for consultar o livro para alguma coisa ou o dia que você quiser reler ele, já vai ter várias partes sublinhadas, vai ter várias anotações. E quando você for reler, você vai ver que algumas coisas fazem sentido ainda para você e outras coisas já não fazem mais tanto sentido porque a gente vai amadurecendo, isso é normal. Mas não deixe, mais uma vez, não deixe o seu livro intacto, rabisque ele, sublinhe e escreva nas bordas. Você pode até, às vezes tem um parágrafo ali que é muito importante e você quer encontrar ele de uma forma rápida, o dia que você for consultar ali o livro, pega, faz uma chave, né, um colchete ali em volta e coloca o assunto daquele parágrafo, porque meio que tem uns parágrafos que eles resumem alguma coisa muito importante. Escreve ali do lado uma frase ou uma palavra que resuma tudo aquilo. E aí, quando você estiver folheando, fica mais fácil para encontrar também isso. A dica número 4 é para você contar a história do livro para alguém, né? Seja um livro de ficção que tem uma história, né? Ou mesmo um livro de não ficção, principalmente nesse caso, né? Que vai ser mais difícil para absorver ali o conteúdo, para gravar aquilo na sua cabeça. Pega ali, talvez, de capítulo por capítulo, para não esquecer, né? Aquela mesma história que eu falei na dica 1. E você chega ali para alguém que você tem intimidade, né? Uma pessoa, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu namorado, enfim, seu marido, esposa, uma pessoa que se propõe ali a te escutar. E você vai literalmente falar, ó, eu li esse capítulo e eu entendi que nesse capítulo fala isso, isso e aquilo.
e você vai contando como se fosse uma história, vai ali contando, e como você tem intimidade com a pessoa, você não vai ficar com vergonha, não vai se importar de não lembrar alguma coisa que é completamente normal, né? Como eu disse, a gente não precisa decorar o livro, a gente precisa entender o que tá naquele livro. Então, se ali você estiver falando, contando, como se fosse uma narrativa mesmo, eu entendi isso e isso, aconteceu isso, depois aquilo, e você chegar no momento ali que, pra sua história ali continuar, sua narrativa continuar, você precisa lembrar de um nome ou de uma data, você vai lá, abre o livro, para ali e fala pra pessoa, espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui qual é esse nome aqui que eu não tô lembrando. E como você vai ter sublinhado, vai ter circulado, vai ser fácil de achar aquilo ali, ainda mais se você estiver falando de capítulo em capítulo, você olha aquele nome, o nome que eu queria saber era esse, então aconteceu isso. E daí você continua contando essa história pra pessoa normalmente. Eu tenho certeza que dali 1, 2, 3, 4 semanas, ou dali 6 meses, você vai lembrar desse nome que você parou e foi lá olhar. É muito difícil da gente esquecer, porque a gente teve um impacto com aquele nome, você teve que parar a sua história, abrir o livro e ir lá ver. Então, normalmente, essas são as partes que a gente acaba gravando mais. E, mais uma vez, repetição é tudo na hora de absorver um conteúdo, na hora de gravar aquele conteúdo na sua cabeça. A dica número 5 é: releia os seus livros. Claro, não é todos os livros que a gente precisa reler, mas aquele livro que foi muito marcante para você, que foi um livro muito bom, ou até aquele livro que você gostou, mas você não entendeu ali 100% daquele livro, que é difícil a gente entender 100% mesmo, mas um livro ali que você queria ter absorvido mais daquele livro, né? Queria que tivesse entendido melhor aquilo ali. Pega ali 1 ano depois, 2 anos depois e vai reler aquele livro. E, claro, com tudo aquilo que eu falei de sublinhar, fazer anotações, você vai ler aquilo e vai ver com outros olhos, porque você já vai estar mais maduro, né? Você já vai ter evoluído ali, porque você vem lendo, né, nesse 1 ano, 2 anos, eu espero, pelo menos, você vai estar com outra cabeça. Então, assim, você vai ter outros insights daquele livro, você vai estar mais maduro, com certeza, aquela leitura vai ser muito mais fluida, porque você já sabe o que tem ali, no grosso. Agora você vai para aquele ajuste fino, aquele detalhe, daí você vai prestar atenção em detalhes que você não prestou atenção antes, porque na nossa primeira leitura normalmente a gente está tentando entender o macro, né? E os detalhes eles se perdem ali, ainda mais se é um livro mais difícil. Numa segunda leitura você já vai conseguir se aprofundar mais naquele livro, vai conseguir captar coisas que antes você não tinha visto. Então a releitura é fantástica, né? É mais uma forma de repetição, mas ela é uma forma de você se aprofundar mais naquele livro, né? Os livros que a gente lê só uma vez na vida, você não pegou tudo que aquele livro podia te oferecer. E quando você relê, você tá indo em busca de mais, digamos assim. E a sexta e última dica, que eu acho que é talvez uma das mais importantes aqui, que é: não fique bitolado se você não conseguir absorver tudo que tem aquele livro. Porque isso significa que simplesmente você é um ser humano normal. Ninguém consegue absorver 100% do que tem no livro. Nem a pessoa que decora o livro não quer dizer que ela entendeu aquele livro. Então, assim, quando a gente lê um livro, principalmente esses livros mais densos, né, um pouco mais difíceis, eu tenho pra mim que a gente absorve ali cerca de 30% do que o livro tem pra oferecer. Depois, lá numa segunda leitura, você vai chegar ali nos 60%, 75% do que o livro tem para oferecer. Tem livros que eu acho que nunca a gente vai conseguir chegar no 100% ali do livro, porque tem livros muito profundos, né? Que eles têm várias viagens ali dentro deles que a gente nem chega a alcançar esse nível. Mas o que eu queria deixar aqui como mensagem final é que, assim como qualquer outro músculo do seu corpo que você vai trabalhar lá na academia, o seu cérebro está sendo trabalhado enquanto você está lendo, né? Ainda mais quando você sai um pouquinho ali da sua zona de conforto e vai ler sobre outros assuntos, vai ler, né? Vai compreender, buscar ali palavras desconhecidas, que você vai procurar nomes que você não conhece e vai estudar mesmo o que tem naquele livro. O seu cérebro, assim como qualquer outro músculo, ele vai ficando mais forte e mais capaz de compreender os conteúdos. Então, é nesse ponto que você vai avançando nas suas leituras para leituras cada vez mais complexas e mais ricas. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E que com essas dicas que eu dei, você consiga ali absorver melhor o conteúdo. Se você aplicar essas dicas, depois você me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Então é isso e até o próximo vídeo.